Queridos irmãos, ontem no culto da Congregação Cristã no Brasil, o ancião presidente abriu da Escritura em Mateus capítulo 7, um capítulo muito bom e emblemático, onde ali fala sobre juízo temerário. Também fala dos falsos profetas, aqueles que acreditam em salvação por obras e que naquele dia ouvirá de Jesus Cristo: apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Agora a pergunta que se faz é: será que Salvador Bueno explicou todas essas coisas e está intrínseco ao texto que ele leu? Não, irmão. As pregações da CCB são completamente distorcidas da realidade bíblica, apontando para usos e costumes. Servir a Deus é você ir no culto, né? Servir a Deus é estar constantemente ali dentro da igreja e coisas desse tipo. Ancião Salvador Bueno não soube explicar, aliás, não sabe explicar o que é juízo temerário e praticamente destruiu o texto que ele leu. E não só o Salvador, mas a Congregação Cristã no Brasil inteira, há mais de 100 anos, não sabe explicar essa passagem bíblica de Mateus capítulo 7 e que frequentemente eles leem sem saber o que estão lendo. A pregação do Salvador Bueno, ela foi focada no bem-estar do homem, que é o que eles sempre fazem, pregando coisas para o bem-estar do CCBano e simplesmente ausente da obra de Cristo que nos capacita ao amor verdadeiro, a viver o Evangelho. Mas é uma pregação focada no moralismo, ensina eles a viver no convívio religioso entre eles. E no finalzinho, e eu vou começar pelo que ele falou no final, a última palavra que ele falou é pedindo a Deus que dê a eles a certeza da salvação. Uma completa contradição bíblica, visto que esse mesmo ancião, ele prega que você não pode ter a sua certeza da salvação porque a salvação é adquirida por obra e que a morte de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, foi apenas a entrada no terreninho e que você agora que deu entrada no terreninho através do sangue de Jesus, você vai pagar a prestação até o fim da sua vida e só então você saberá se está salvo. E eu vou mostrar isso para você agora, aonde ele diz que Deus não só te dá riquezas também. Ou seja, ele está incitando as pessoas a buscarem a Deus pelas coisas dessa vida, mas também a certeza da vida eterna. Essa parte é a completa contradição. E eu vou mostrar para você agora. Eu peço que você escute, ouça. É esse mesmo ancião falando sobre a salvação, que ela é paga através de prestações. Ouça. O que quer dizer isso? Que tem um corpo, graças a Deus ainda estou aqui. E você tem uma riqueza aí dentro, que você precisa, não deixa atrasar as prestações. Porque se você perdesse essa riqueza que você comprou, primeiro a entrada que você deu nesse terreno foi o sangue que Jesus derramou na cruz. Aí já fez você ser dono desse terreno. Mas para receber a escritura definitiva, vai pagando, com amor, com obediência. Quando você vê que não dá para pagar. Você ouviu? Vai pagando com as boas obras, com amor, com obediência. Isso é completamente o contrário à certeza da salvação. Só pode crer que você está salvo, ou seja, na certeza da sua salvação, quem confessa que Jesus é seu único e suficiente Salvador e que você já está salvo. É incongruente você dizer que vamos buscar certeza da nossa salvação se ao mesmo tempo você acredita de obras para ser salvo. Se você acredita em obras para ser salvo, você não tem como acreditar na sua salvação agora, porque depende do que você vai fazer. Você não conhece o dia de amanhã, você não conhece o dia de depois de amanhã, você não conhece os seus dias até o final da sua vida. É uma completa contradição absurda. Fora o outro ancião, que eu nem vou colocar o vídeo aqui, o ancião Vladimir Campanhola, de Pindamonhangaba, no dia 27 de dezembro de 2023, ele pregou que quem de nós pode dizer que já está salvo? Nenhum de nós, irmão. Ou quem de nós
Irmãos, a começar de mim que prego esta palavra, pode bater no peito e falar: eu tenho a vida eterna garantida? Nenhum de nós, irmãos. Ou quem de nós? Irmãos, a começar de mim que prego esta palavra, pode bater no peito e falar: eu tenho a vida eterna garantida? Pode bater no peito e falar: eu tenho a vida eterna garantida? Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós, irmãos. Ele falou isso nessa mesma tribuna que Salvador Bueno está. Ali, nessa mesma tribuna, pregando que ninguém sabe se está salvo. Bom, nenhum de vocês. Eu tenho plena certeza da minha salvação. Nenhuma sombra de dúvida. Bom, agora vamos voltar aqui à análise dessa pregação como um todo, e eu peço que você preste muita atenção, porque nós vamos desconstruir a técnica da CCB. A CCB, todas as pregações delas é voltada para o bem-estar humano e o seu convívio no seu meio religioso. Esse é o foco de toda a pregação da Congregação Cristã no Brasil. E hoje nós vamos confrontar isso com a Bíblia. Eu vou soltar um pouco da pregação só para você ter uma ideia, mas se você quiser assistir a pregação toda, vai lá no próprio canal da Congregação Cristã no Brasil do YouTube e pesquisa pelo dia 21 de dezembro de 2025 que você pode ver toda a pregação. E eu vou colocar um trecho dela aqui só para você ver aquela lenga-lenga de sempre, né, pensando no bem-estar humano. Fica vendo. As pessoas que estavam ouvindo se admirou, pensando: ele fala, mas fala com autoridade, não fala como os escribas. Porque estavam acostumados a ouvirem os escribas, que transmitiram a eles a lei. Falava também das profecias antigas, coisas que haviam se cumprido e outras que haveriam de se cumprir. Inclusive também falavam das profecias que diziam respeito ao próprio Senhor Jesus que estava ali junto deles. Eles ficavam admirados, porque não haviam ouvido de ninguém este ensino. Tinha lá os mestres das congregações, nas sinagogas. Irmão, mas que fungação é essa? Será que é o Salvador ou algum outro microfone aberto por ali? É porque eu estava... Vocês estão ouvindo ou é impressão minha? Eu vou continuar soltando. Eu nem vou voltar, hein? Vamos pra frente, tá? Mas você pode ver aí a enrolação dos salvadores. Eles não sabem explicar esse texto. Eu vou explicar para você hoje. Mas vamos ouvindo. E eu queria que você prestasse atenção se é impressão minha ou se vocês também estão ouvindo uma fungação, né? Se você tiver, escreve no comentário aí. Fala: ô Josafá, eu também estou ouvindo e eu acho que é dele. Ou sei lá se tem algum outro microfone ali aberto, não sei, mas olha essa fungação. Que estavam ali para ensinar. No entanto, desconheciam esses detalhes que agora Jesus falava de forma clara, aberta, que eram defeitos que impediam-nos de achegarem-se a Deus. E a finalidade do Senhor Jesus era de apresentarem a eles o Evangelho, que são boas novas, novidades boas que vêm de Deus. Esse era o objetivo do Senhor Jesus. Falava com o povo, e o povo, ouvindo isso, se admiravam, porque percebiam que neles estava residindo ou existindo esses defeitos todos, julgar os outros e assim por diante. E o Senhor aqui então faz um relato de defeitos que havia nas pessoas, mas não era pessoa estranha, povo judeu, povo da promessa do Senhor Deus, e que deveriam ter conhecimento. Deixa eu parar aqui, irmão. Quando eu pego essas coisas, eu não consigo mais ouvir, fica uma perturbação, né? Ou seja, não é que eu não consigo mais ouvir, a gente consegue, mas aquilo fica chamando a atenção. E parece que é o Salvador mesmo, porque é bem na hora do respiro, né? Você pode ver que esse barulho, ele não acontece junto quando ele fala. É quando ele dá uma pausa na fala, que ele vai começar uma outra frase, começa a fungação. Né? Mas você viu a pregação, né, irmão? Você viu a pregação? Essa pregação é essa enrolação. A pregação toda não tem absolutamente nada a ver com o que está escrito. Ele tenta fazer uma explicação, não é uma explicação do texto. Ele vai repetindo o que leu. Existe a diferença de você falar o que está escrito e você explicar o que quer dizer ali. O que Jesus estava explicando, o contexto da época, para que você consiga fazer aplicação para nós nos dias de hoje. E a parte principal, que é logo no começo, que é do versículo 1 ao 5, aonde fala do juízo temerário.
Sabe a parte famosa, muito usada, não julgueis para que não sejais julgados? Pois é, há mais de 100 anos eles interpretam isso errado. Eles acreditam que Jesus está proibindo o juízo e o julgamento. Pois é, irmão, a pregação, ela foca na proibição do julgamento, como se Jesus estivesse proibindo, tratando-a como se fosse uma interdição absoluta do comportamento alheio, ou seja, você não pode olhar as pessoas que estão à sua volta, não pode julgá-las porque está errado. Se você julgar, você está errado. Se essa premissa fosse verdadeira, teríamos uma baita de uma complicação teológica aqui. Porque Jesus era um judeu, aos olhos daqueles homens, um judeu normal, como todos os outros. E ele fazia juízo, ele julgava. Não só ele, mas como os seus discípulos depois dele, e assim sucessivamente. Mas, no entanto, irmão, e é óbvio, existe uma falha e um problema grave aqui nessa pregação. Uma falha na compreensão do que é o juízo temerário e a hipocrisia. Jesus aqui, ele não está condenando o juízo, mas sim o julgamento antecipado, o julgamento hipócrita, o julgamento sem prova, baseado em boato, que é o julgamento temerário. Ele não está proibindo que você, vendo as coisas erradas, você vendo as pessoas que estão fazendo coisas erradas, você ficar em silêncio e não pode falar nada. Você já imaginou como seria o mundo, as igrejas, se ninguém pudesse falar nada de quem está fazendo coisa errada? Você já pensou como seria? Pastores que roubam, pessoas que passam a perna no outro e você não pode falar nada, você não pode julgar? Você percebeu como a interpretação deles é completamente errônea? O texto diz: tira primeiro a trave do teu olho e depois cuidarás em tirar do olho de teu irmão. Jesus está pedindo para você primeiro se consertar, depois você pode julgar o seu irmão para não fazer um julgamento hipócrita e falso. O que seria um julgamento hipócrita? É você julgar a pessoa por uma coisa que você também faz. Você faz errado. A prova disso, do que eu estou dizendo, Jesus ele não está proibindo, ele está ensinando a julgar, é que lá no Evangelho de João, no capítulo 7 e no versículo 24, você tem o complemento dessa parte de Mateus 7. Porque lá Jesus está falando: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus está falando, sim, julgai, mas segundo a reta justiça. Ele está ensinando você a ser justo no seu julgamento, você ser correto, coerente em seu julgamento. Se a interpretação de que não se pode julgar o irmão, como ele passou a pregação inteira falando: irmão, nós não pode julgar a irmã e o irmão, se tivesse falando a verdade, ele estava criando uma contradição bíblica. Porque como é que Jesus pode falar em Mateus 7 que é para não julgar e em João 7,24 está falando julgue, mas julgue segundo a reta justiça? Esse é o primeiro ponto dessa análise. O outro ponto que eu vou abordar agora é a pregação completamente antropocêntrica da Congregação Cristã no Brasil. O antropocentrismo na pregação é padrão em todas as CCBs do mundo todo. Pode buscar uma pregação aí do culto online da CCB, qualquer uma, você vai ver o homem está sempre no centro da pregação, como se a Bíblia tivesse escrito para ele. Mas essa mensagem, em especial, ela está focada e concentrada no bem-estar social, da irmandade e na manutenção de uma paz baseada no silêncio do erro. Ou seja, fique em silêncio, não denuncie as coisas erradas para que haja paz no nosso meio. Primeiro que não é essa paz que Jesus nos veio dar, uma paz de convívio social. Isso é enganoso, mentiroso. Quanto a esta paz de convívio social, Jesus Cristo disse: não, eu não vim trazer paz entre vocês, mas espada. E que mais quero? Né? E a outra parte sobre o fogo, né? E o que mais quero se ele já está aceso? Jesus Cristo não prometeu paz na terra. Ele fala: eu vos dou minha paz, não como o mundo a dá. O que ele quer dizer com isso? O mundo pode até te dar uma paz social.
presente, momentânea. Dependendo se a sua situação financeira estiver bem, ninguém estiver doente na sua casa e você for uma pessoa bem querida pelos seus compatriotas e amigos, você pode até ter uma certa paz. Mas não é dessa paz que Jesus fala. Jesus fala que ele veio trazer a nós a paz com Deus, não entre os homens. Porque quando Adão e Eva pecam, eles nos transformam em inimigos de Deus. E Jesus veio fazer a reconciliação, como está escrito na palavra de Deus, que ele é a nossa reconciliação. Portanto, essa pregação se mantém focada nesse tipo de paz através de um silêncio diante das coisas erradas, ao invés de focar na glória de Deus e na soberania de Jesus Cristo e no evangelho da salvação. E essa pregação foca muito no eu, na primeira pessoa, minha santidade, minha paz, meu silêncio, minha aceitação no grupo e no convívio entre os irmãos. E é isso que torna essa pregação antropocêntrica, focada no homem, no bem-estar do homem. O evangelho não veio para te proporcionar bem-estar, querido. Entenda isso. O evangelho te incomoda. O evangelho, primeiramente, ele mostra que você não é inocente nessa história, mas o verdadeiro culpado e o responsável pela morte de Jesus Cristo. A pregação cristocêntrica aqui deveria se concentrar na nossa capacidade que nós deveremos ter de não fazer um julgamento hipócrita baseado na cruz de Cristo. Porque é nela onde todos nós fomos julgados e perdoados. O centro dessa pregação deveria ser a obra de Cristo, que essa sim nos capacita em viver em pleno amor entre os irmãos. E não apenas através de uma regra moralista de conduta, como é reforçado a cada culto na CCB. E nessa pregação, Salvador simplesmente se esquivou. Ele evitou falar justamente de um dos pontos principais dessa passagem, que é do versículo 15 ao versículo 20, onde fala dos falsos profetas. Vamos ouvir então o que ele vai falar sobre os falsos profetas. Presta atenção. Olha, a porta é estreita e o caminho é apertado que leva à vida, e pouca gente consegue encontrar. Mas aí vem aqui a recomendação: tomem cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas. É um santo homem de Deus, mas interiormente são lobos devoradores. Quem são estes? São aqueles que falam para você: não, irmão, Deus conhece, sabe que você é fraca. Se o Senhor for cobrar de nós, ninguém entra no céu. Claro que ninguém entra mesmo. Então pode, irmão, no tempo certo Deus vai te libertando e vai indo, como se fosse viver eternamente aqui, para dar tempo do Senhor. Tira um cisquinho hoje, tira outro amanhã. Mas não, irmãos, a palavra quando vem é para limpar. É que nem quando é cisma de fazer uma limpeza na casa, levanta cedo e vai e arranca as cortinas da parede, remove os móveis, varre o lixo que está debaixo. Isso é explicação, gente. Ele está querendo dizer que falso profeta é aquele que não concorda com o discurso moralista deles. Ou seja, irmão, suponhamos, o irmão gosta de jogar um futebol. Aí alguém encontra esse irmão tá triste porque tá jogando futebol. Aí alguém fala para ele: não, irmão, fique em paz, Deus não vai te julgar por causa que você tá jogando futebol. Aos pouquinhos Deus vai te limpando. Ele tá chamando essas pessoas de falso profeta. Falso profeta não é aquela pessoa que está pregando um falso evangelho. Pregação por obras, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, que pecado é apenas os de cunho sexual. Não são estes os falsos profetas. Falso profeta é aquele que está dizendo que todo esse moralismo que eles julgam e colocam nas suas costas não vem de Deus. Esse aí é, na cabeça dele aqui, é isso que significa um falso profeta. E junto com isso, aqueles que julgam, né? Acabou de dizer que não pode julgar, mas ele já vai julgar o comportamento das pessoas, se está de acordo com a doutrina ou não. Tem uma contradição pior do que essa? Na mesma pregação? Não pode julgar, mas eles podem julgar. O ministério pode dizer se você está de acordo com a doutrina ou não. Se você está falando contra a doutrina, você é um falso profeta. Agora, se Jesus Cristo estivesse proibindo o julgamento, como nós poderíamos conhecê-los pelos seus frutos, como foi ele mesmo que deu essa recomendação? Porque identificar um falso profeta, irmão, exige necessariamente um exame e um julgamento teológico, baseado na palavra de Deus.
Então, se você não pode julgar, você também não pode fazer essa análise. E não fazendo análise, você não pode saber que tipo de fruto eles estão dando, indo contra a própria recomendação que Jesus Cristo deu. E o peso e a gravidade disso é que eles não sabem ensinar o povo essa passagem bíblica, para que assim eles podem se autoproteger, proibindo e se escondendo atrás do manto do falso discurso do não julgueis. Tudo isso tem a finalidade de calar o povo, impedindo que eles julguem o falso ensino que esses anciões mesmos estão praticando. Agora, para nós encerrar, ligando essas duas coisas, que é o julgamento e os usos e costumes da CCB, eu quero que você preste atenção quando você for assistir essa pregação aí. A gente nota que o julgamento que essa pregação está combatendo está muito ligado à manutenção da estrutura institucional dos usos e costumes do que o pecado que a Bíblia ensina a combater e a julgar. Nessa pregação, ele sugere que o não julgar é aceitar silenciosamente todas as regras da igreja, comportamento de vestimentas, de tradições e costumes que eles têm, ao invés de buscar a santidade interior que Jesus Cristo está aconselhando nesse mesmo Sermão da Montanha. A pregação de Jesus aí foca o coração das pessoas. Diferentemente dessa pregação antropocêntrica, aonde está focado mais em uma paz de meio de convívio, uma paz institucional e não a paz de Deus através de Cristo. Portanto, irmão, para concluir aqui, essa pregação ela transforma a misericórdia de Deus em conveniência do dia a dia entre eles, usando a palavra que Jesus disse do não julgueis para impedir o exercício do discernimento bíblico, que é exatamente o que Jesus Cristo está fazendo. E não entendendo o que significa o não julgueis, que é uma repreensão à hipocrisia, simplesmente deixa e engole a hipocrisia. Porque você impedindo o povo de julgar. E por fim, eles simplesmente fogem da centralidade do evangelho. Ao focar em como os membros devem se comportar para evitar o conflito, eles simplesmente esquecem de como devem se comportar diante de Deus. Simples assim. É a CCB fazendo CCBanices. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.